Eu acho que quando se percebeu, isso foi ainda em maio, talvez no início de junho, que Juan Tressoldi não continuaria, teria sido o momento de ir à busca desse zagueiro, já se não há ninguém vindo da base que possa ocupar essa posição de ser a terceira opção, vamos dizer assim, entre os reservas. Agora, mais uma vez, estamos avisando ao mercado, olha, eu preciso desesperadamente de um zagueiro. Vai vir alguém, o São Paulo não vai pagar transferência, mas o não pagar transferência não quer dizer que nós não pagamos luvas contratuais. E o valor dessas luvas contratuais de um possível zagueiro acabaram de aumentar algumas dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de reais ou de dólares ou de euros, após uma declaração dessa, que nós precisamos de um zagueiro agora. Não é para o ano que vem, não é para o ano que vem. Então, o Belmonte acabou de aumentar o valor das luvas contratuais de algum zagueiro que ele pretenda trazer. Não é uma inteligência negocial, né, Flávio? O Belmonte ele é muito emotivo. O Belmonte ele é uma pessoa... Eu digo, eu falo isso para ele, que é a minha visão dele, que ele é torcedor demais para ser dirigente. Então, ele se envolve demais e às vezes faz algumas coisas pela emoção, não necessariamente pela razão. Mas uma coisa que me deixa, honestamente, mais decepcionado é quando fala que nós precisamos de um lateral direito. Em maio, nós fizemos uma venda do Ângelo, ainda com 16 anos, para entrega daqui a 2 anos, e todas as informações que eu tenho sobre venda, sobre contratações, valores são da imprensa, então eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada em termos de contratações ou vendas de jogadores, mas toda a imprensa repercutiu a mesma condição, que seria uma venda de 5 milhões de euros, mas que se até o momento dele se transferir efetivamente, o Ângelo tivesse disputado mais de 2.000 minutos em campo, que o São Paulo teria um bônus de 1 milhão de euros. Então, essa é a informação da imprensa. Então, estou considerando que seja verdadeira. Aí, nós estamos indo agora atrás de alguém que vai tornar mais difícil o nosso jogador atingir essa meta? Isso não deveria lembrando ainda que o Moreira foi emprestado no começo do ano. Então, Maurício, o Conselho Deliberativo não vê contratos de jogador e de comissão técnica. Esses contratos, isso é estatutário, no estatuto, que os contratos de jogadores e de comissão técnica não são apresentados ao Conselho Deliberativo. O Conselho de Administração tem direito de acesso a esses contratos um período após a efetivação, mas também não é previamente. O mesmo Conselho de Administração não os vê previamente. Então, é uma atribuição exclusiva da diretoria eleita, presidente, vice-presidente e as pessoas que ele contrata e indica. Mas, voltando à questão do lateral direito, é isso, acabamos de emprestar o Moreira, temos o rapaz, o Ângelo, que pode gerar, se não forem os valores exatamente esses, mas se ele ficar em campo, nós vamos ter um bom bônus. Mike fez uma partida excelente contra o Vitória no sábado, e agora nós vamos sair correndo atrás de um lateral. Isso sem falar do Igor Felisberto, que é jogador de seleção sub-20, né? Tá aí realmente figurando nas categorias de base muito bem. E aí vem também uma falta de planejamento de base, né? Base é para servir o time profissional, né? Como é que nós fomos campeões da Copa São Paulo Júnior e não temos um garoto para sentar no banco de reservas como zagueiro? Um zagueiro? Né? O que aconteceu? Bom, vou seguir aqui, Flávio. Eu acho que talvez a gente até já tenha passado um trechinho aqui desse próximo ponto, mas vou deixar você fazer seu comentário na sequência aqui. Perfeito. Deixa eu puxar aqui. O que nós temos como convicção é que nós vamos terminar o ano com superávit. Nós vamos ter superávit esse ano. De que forma?
da forma que for possível ter superávit. Agora, todos vocês, isso é público, basta ver. Eu tirei 18 atletas do elenco e trouxe 5. Né? Então eu tive uma redução de folha, é claro, é evidente. Né? Nós não contratamos nenhum jogador com transfer e já fiz todas as vendas que estavam no orçamento. Como que a gente pode estar gastando muito? Não, é o contrário, nós estamos gastando pouco nesse momento. E tendo um time competitivo. Isso que é o mais importante. O nosso time é competitivo. Eu ouvi muita gente dizer que o time não era competitivo, e o time é sim competitivo, tem mostrado agora no Campeonato Brasileiro. Diga, Flávio, você tinha algum ponto a fazer sobre essa ponderação? Eu acho que a questão, em princípio, de falar o time competitivo, eu não discordo. Eu acho que nós temos um time que encara, que tem condição de enfrentar qualquer adversário no Campeonato Brasileiro, que tem condições, que fez uma boa campanha de Libertadores, fomos eliminados numa Copa do Brasil, acho que muito mais por erros nossos. Eu não gosto de comentar arbitragem. A arbitragem no Brasil é muito ruim desde Charles Miller, então prefiro não comentar a arbitragem, mas nós demos as chances para que nos eliminassem. Então, mas eu acho que o time é competitivo. Quando o Belmonte fala que reduziu, eu não posso desmentir e não posso confirmar, porque o São Paulo Futebol Clube não publicou os seus relatórios. O Palmeiras publicou, então eu posso avaliar como que está o andamento da execução orçamentária do Palmeiras, o previsto contra o realizado. O Flamengo publicou, então eu também tenho como avaliar essa situação. O São Paulo, eu não posso desmentir nem confirmar. Saírem 18 jogadores e entrarem 5, ok, você vai ter menos gente para usar o vestiário, menos gente para comer, tomar café da manhã, almoço, mas não necessariamente a tua massa salarial diminuiu. Ninguém sabe quanto ganha o Oscar. Ninguém sabe quanto ganha os jogadores do São Paulo, o que eu acho que está correto. Eu acho que essa é uma informação sensível, uma informação de cunho pessoal, mas a massa salarial nós poderíamos enxergar se talvez, não sei, se um Oscar custa mais do que 10 dos que saíram, não sei. Não temos essa informação. Então o Belmonte parte talvez de um princípio, puxa, saíram 18, entraram 5, estou gastando menos. Não sei. Esse ano, talvez só para um alerta, em junho os atletas tiveram férias. Quando você tem férias, aí é uma questão da contabilidade, esse dinheiro não aparece como salário, ele sai das provisões. Então, isso é uma matemática contábil. Só uma questão. Torcer algumas comparações diretas contra o ano anterior. Então, é preciso tomar cuidado, ou mesmo com períodos anteriores. Mas é isso. Então, não dá para saber. Eu não posso desmentir e não posso confirmar, porque o clube não publicou. Sobre o negócio das férias, a informação que eu tenho é de que não foi oficialmente as férias da CLT. Sim. Foi um recesso, e não entra a questão de 1/3 das férias, adiantamento de 13º, nem nada. Essa informação é verdadeira, viu, Ale? É dita até abertamente lá dentro do clube, por quê? De fato, os jogadores ficaram fora de prática, né, fora de treinamentos, né, ou seja, de férias, né, de folga, entre aspas, durante 10 dias. Né, o Arnaldo Ribeiro, nas suas críticas, fala que esse período foi... Fala-se que o São Paulo descansou mais. Não, na verdade, o São Paulo teve um período mais curto de férias, de férias, digo, de folga, né, sem trabalhos, mas, de fato, pela lei trabalhista, como você bem falou, não é possível que isso fosse feito no período aí da Copa do Mundo de Clubes. Bom, e para encerrar aqui, Flávio, embora a gente esteja adorando aqui o debate, mas a gente não quer tomar a sua noite toda... Só antes de passar para o próximo ponto, né, que também quando o Belmonte diz que estamos gastando pouco,
Eu acho que isso é muito relativo. Como o ser competitivo é relativo. Então, hoje estamos numa 7ª posição provisória, que podemos ser ultrapassados ainda no final do primeiro turno. Tem 2 equipes que podem nos passar, o Fluminense e o Atlético Mineiro. Espero que não façam. Mas nós temos a mesma pontuação de um Mirassol, com 2 jogos a menos. Então, o que é gastar pouco? O gastar pouco é você ter um gasto que seja compatível com o teu resultado. Duvido que o Mirassol esteja gastando mais do que o São Paulo. Veremos isso em abril do ano que vem. Pois é. Bom, coloquei aí no ar uma enquete aqui, né? Até porque a gente faz esse programa com vocês, né? Se vocês concordam com o Belmonte e acham o time do São Paulo competitivo. Já fui cornetado aqui na enquete falando que o time titular do São Paulo pode até ser competitivo, mas o elenco ele está abaixo. Bom, então vou colocar aqui, pessoal, o último ponto aqui, digamos, foi uma pergunta feita pelo nosso colega Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes, em que ele pergunta como o Belmonte, digamos, pessoa física, né, ou ele individualmente, não aí como instituição, como São Paulo, como que ele se sente ao ser constantemente criticado, né? Então vamos soltar aqui a fala dele. Criticar quem ela quiser. É um direito a você. Perdão. Eu vejo que a torcida tem todo o direito de criticar quem ela quiser. É um direito da torcida. Os torcedores podem pensar o que acharem que devem pensar. Isso não muda a minha convicção. Eu tenho uma convicção e continuarei trabalhando nela. Se eu não tivesse agradando o presidente, o cargo é do presidente. O presidente já teria me trocado. Eu estou há 4 anos e meio na diretoria de futebol de São Paulo. E mais, depois de 10 anos sem título, nós disputamos 5 finais e ganhamos 3 títulos desde que eu cheguei ao futebol. Não só eu, também o Nelson, o Muricy Ramalho, o Rui Costa, o Chapecó e o presidente Júlio. Então, assim, eu tenho convicção do que está sendo feito, eu acredito no meu trabalho, continuarei acreditando no meu trabalho e sempre respeito a opinião da torcida. Isso não quer dizer que eu concorde com a opinião da torcida. É esse o trecho, Flávio? É esse trecho que você queria comentar em cima? Eu acho que é um trecho importante. Eu acho que muitas vezes o Belmonte acaba sendo o para-raio, ele acaba sendo, muitas das críticas mais pesadas acabam recaindo sobre ele e, de uma certa forma, aliviando um pouco para o responsável maior, que é sempre o oficial mais graduado, no caso do São Paulo Futebol Clube, o presidente. Então, se o Belmonte está lá, é uma decisão... Que é remunerado, inclusive, né, Flávio? Não, o Belmonte não é remunerado. O Júlio Casares é remunerado como presidente de São Paulo. O Carlos não, é isso que eu quis ponderar. Isso, o presidente é remunerado. O diretor de futebol, como se encontra o Belmonte, e o Alexandre é o maior especialista no tema para discorrer sobre o assunto, mas o Belmonte não é remunerado. Então, isso começa a dar também algumas dicas do processo eleitoral 2026. Então, alguns setores específicos começam a bombardear a figura do Carlos Belmonte, enquanto preservam, enquanto dão um tratamento um pouco mais tranquilo a outros atores dessa política são paulina, que é bastante complexa.